Muito boa noite. Especial informação, crise instalada na Casa CE, a terceira força política do xadrez nacional. Belchi Vucu Vucu foi afastado do cargo de presidente da coligação de partidos. São 6 as formações políticas que integram a Casa, mas o Bloco Democrático de Justino Pinto de Andrade não subscreveu o documento que afasta Belchi Vucu Vucu da liderança da coligação. O artigo 17 da nossa Constituição diz que os partidos políticos no quadro da presente Constituição, portanto, e da lei, concorrem em torno de um projeto de sociedade e de programa político para a concretização e para a expressão da vontade dos cidadãos participando na vida política e na expressão do sufrágio universal, por meios democráticos, obviamente, e pacíficos, com respeito pelos princípios da independência nacional, da unidade nacional, da democracia política. O artigo diz ainda que a Constituição da República e o funcionamento dos partidos políticos devem, nos termos da lei, respeitar princípios fundamentais como caráter e âmbito nacionais, livre constituição, persecução pública dos fins, liberdade de filiação e filiação única, utilização exclusiva de meios pacíficos na persecução dos seus fins e interdição da criação ou utilização de organização militar, paramilitar ou militarizada. A organização em funcionamento democrático também consta deste artigo, representatividade mínima fixada por lei, proibição de recebimento de contribuições de valor pecuniário e económico provenientes de governos ou de instituições governamentais estrangeiros. Prestação de contas do uso de fundos públicos. Espero, com este enquadramento, ter feito a melhor contextualização para compreendermos o que se passa nesta força política que tem 16 deputados eleitos, contudo, 8 deputados da nação com mandato do povo, eleitos em 2017, já anunciaram que se afastam da nova liderança, ou seja, não estão com André Mendes Carvalho, o homem que se segue. Sr. Presidente, muito boa noite. Permita que o saúde assim. O senhor agora é o Presidente da Casa. Com todo o respeito, eu pergunto-lhe se está no telhado ou se está dentro da Casa. Amílcar Xavier, boa noite. Boa noite também para todos os telespectadores da TV Zimbo. Os meus agradecimentos por esse convite, porque é sempre uma oportunidade para podermos esclarecer a opinião pública, nacional e internacional, relativamente ao seu comentário. Bom, eu não sou gato, não posso estar por cima do telhado. Sou miau, estou dentro da Casa CE. Há gatos de estimação, não está dentro de casa? Bom, mas eu não respondo pelos gatos, respondo, portanto, pelo miar, apenas. Estou dentro de casa. E como é que vai miar nos próximos tempos? Sente que tem, digamos, eu sinto que tem força, tem vontade, mas pergunto-lhe se não está fragilizado de alguma maneira agora com o anúncio feito por 8 deputados de que não estão consigo. Bom, não estão comigo não é bem o termo. Eles não estão com o grupo parlamentar da Casa CE. E o grupo parlamentar da Casa CE tinha um conjunto de 16 deputados. Bom, saem 8... mantém-se 8. Portanto, não é uma questão pessoalizada. Mas é uma fragilidade, de qualquer modo. Não é uma questão pessoalizada. Agora, sim, não vão estar alinhados com o novo presidente da coligação. É uma fragilidade, sim senhora. São quadros com valor, que deram o seu contributo ao longo de todo este tempo. A sua saída, nós não podemos dizer que isso fortalece a Casa e que seja alguma coisa que seja da nossa satisfação. Não. Nós fizemos tudo no sentido de mantermos todo mundo unido. E tanto é assim que ao longo deste tempo que fomos vivendo, procuramos sempre distinguir o que eram os problemas da Casa em geral, sobretudo da sua direção, onde se tinha instalado de facto uma situação de conflito, uma situação de crise, e os problemas do grupo parlamentar, porque o grupo parlamentar tem uma responsabilidade de Estado. Portanto, a Assembleia Nacional, o Parlamento, é um órgão de Estado. E nós recebemos verbas e recebemos condições de trabalho para podermos levar a cabo a nossa tarefa de Estado, que também é partidária. E nunca fomos devidamente compreendidos por parte de alguns colegas que, a dado passo, quiseram misturar os problemas que estavam na direção do partido com a situação de funcionamento do grupo parlamentar. Se não tivessem, de facto, feito essa trasladação dos problemas da direção da Casa para o grupo parlamentar, se calhar hoje nós não estávamos a viver a situação que estamos a viver hoje. Porque o funcionamento e a unidade no grupo parlamentar teria servido de âncora
para mais tarde podermos resolver os problemas que estavam na cúpula da Casa CE. Bom, mas não foi entendido assim por parte de alguns companheiros. A dado passo... Mas os líderes dos partidos políticos que subscreveram o documento que afasta Abel diziam que houve quebra de confiança. Bom, essa quebra de confiança existiu a nível da cúpula. Portanto, então quem é que está na cúpula? A nível da cúpula estava o Presidente e os membros do Conselho Presidencial, do Conselho naquela altura. Onde é que Abel Chivuco terá falhado? Bom, isto remonta a tempos remotos. As complicações... Estamos a falar desde o início da criação da coligação? Não, quando se tentou fazer a transformação da coligação para partido político, não houve unanimidade. E acho mesmo que os partidos não estavam preparados para essa transformação. E foram, em certa medida, forçados para esse exercício. Bom, mas isso acabou por não dar bom resultado, porque mesmo à última hora e depois dos papéis já estarem dentro do Tribunal Constitucional, alguns dos partidos, portanto, recuaram. E isso não foi avante. Então a crise começa a partir dessa fase. Agora, a sua pergunta é onde é que Abel Chivuco terá falhado? Em não ter gerido isso com um bocadito mais de paciência. Porque eu sempre disse, deixemos que a transformação aconteça quando os partidos estiverem, portanto, preparados para aceitarem essa transformação. Os partidos não amadureceram? Não, dentro da coligação? Não amadureceram para essa transformação. E tanto é assim que eles acabaram por rejeitá-la. Rejeitaram porque não queriam. Porque se quisessem, naturalmente a transformação tinha acontecido. Porque a transformação, a fusão dos partidos num só, iria implicar que eles perdessem os seus partidos. Então tinham de estar convictos de que de facto era aquilo que queriam, que aquilo vinha em benefício de todos. Eu também defendo de facto a transformação, mas eu tenho-lhes dito que essa transformação aconteça quando eles entenderem que chegou o momento para que a transformação possa ter lugar. Agora, o que é que o senhor vai fazer à frente? Acho que aí, de facto, não se geriu devidamente esta matéria, porque todos o senhor admite que tem uma liderança fragilizada à partida, porque não vai estar com 8 deputados, dos 16 que foram eleitos em 2017, o que é que vai fazer daqui para a frente? Não, olha, nós já temos estado a funcionar com 8 deputados. Já lá vão alguns meses que 8 deputados, portanto, o deputado Lindo Bernardo Tito, a dada altura, pediu uma audiência em que dizia que eles suspendiam, portanto, a sua participação no grupo parlamentar, até que o recurso que tinha sido interposto junto do Tribunal Constitucional saísse. Bom, e a partir daquela altura... Mas, senhor deputado, com toda honestidade, o problema é político ou é financeiro? Não, não tem nada a ver com questões financeiras. O problema é essencialmente político. O problema é político? É político. Mas Abel Chivuco diz que há aqui também uma razão jurídica. Essa destituição respeita, digamos, a lei dos partidos políticos, respeita aquilo que é, digamos, a decisão do Tribunal Constitucional em relação à formação da coligação de partidos? Respeita. Eu até trago aqui o acordo do Tribunal Constitucional. Se tiver alguma paciência... Mas é bem interpretada por todos os líderes que fazem parte desta coligação? Bom, eu acho que nós fizemos a interpretação correta. Muito em breve nós iremos remeter para anotação toda esta documentação para o Tribunal Constitucional, e porque temos a certeza de que os passos que foram marcados são corretos, bom, não haverá da parte do Tribunal qualquer reprovação a fazer, a maneira como isso decorreu. Abel Chivuco reclama, digamos, a tutela, ou se quisermos, a criação desta coligação. E o senhor diz que não. Deixe-me só ler aqui o seguinte. Aqui nas alegações do Tribunal, a dado passo, eles dizem: em síntese, qualquer processo decisivo no interior das organizações partidárias deve assentar na vontade dos seus membros. Tratando-se de uma coligação de partidos como é a Casa CE, as decisões e orientações políticas devem ser adotadas pelos partidos membros, pois são estes que dão vida à coligação.
E por serem apenas estes que possuem a qualidade de membros desta organização partidária, em obediência ao princípio da democratização dos partidos, consagrado na Constituição da República de Angola e na lei dos partidos políticos. São os partidos que têm força na coligação, obviamente. O senhor é um independente, tal como Abel Chivuco-Vuco, não sente que poderá ser o próximo a sair? Naturalmente que eu tenho consciência disso e não estou preocupado com isso. Eu parto do princípio, tal como o tribunal no acórdão diz, que o meu papel é um papel de mera coordenação. Eu não pretendo, não quero ser chefe dos presidentes dos partidos políticos. E Abel Chivuco-Vuco queria ser? Bom, eu acho que ele pretendia dirigir a coligação e dirigiu a coligação. Queria ser chefe e não coordenador. E afirmou na entrevista que deu na Eclésia de que, pronto, ele agora está reduzido a um mero coordenador, quando antes era líder. Não? Portanto, exercia a liderança. Bom, a minha liderança é mesmo essa coordenação. Eu não preciso de mais. Preciso do consenso dos líderes dos partidos. Naturalmente que terei voz, terei sugestões a fazer, terei a oportunidade de debater. Mas, em última análise, é o consenso que nós pudermos atingir com os líderes dos partidos aquilo que vamos implementar. Temos um próximo pleito eleitoral que é, digamos, estreia na nossa cena política nacional, que são as autarquias em 2020. Como é que o senhor vai montar a estratégia para poder, digamos, congregar todas as forças vivas desta coligação, que está agora fragilizada? Bom, olha, nós temos o desafio das eleições autárquicas em 2020 e temos o desafio das eleições gerais em 2022. Até lá são 3 anos. Nós estamos mais preocupados com as eleições de 2022, porque estas... A Casa não tem ambições no próximo ano nas autarquias? Temos, mas pronto, temos que ser realistas também. Estamos em 2019, já temos 2 meses de 2019 comidos e o tempo aperta. Vamos, naturalmente, prestar atenção às eleições autárquicas. Neste momento, nós estamos a trabalhar nos projetos de leis sobre o pacote autárquico para darmos entrada na Assembleia Nacional. Estamos a tomar outras disposições à volta desta matéria. Mas o que nós vamos dizer é o seguinte: as autarquias, não necessariamente nós teremos de concorrer com candidatos próprios, nossos. Podemos também apoiar, identificar e apoiar candidatos que se encontram já na comunidade com um forte potencial de poderem ser eleitos como autarcas. E concentrarmos a nossa atenção nesse sentido. Por outro lado, vamos olhar para dentro também e verificar quem de nós tem capacidade para poder concorrer e desenvolvermos todos os mecanismos para dar suporte à eleição dessas pessoas que são membros militantes da Casa, no sentido de poderem ser eleitas aqui e acolá. Mas é difícil, porque o candidato tem que sair da localidade. Claro. Não é fácil um indivíduo que esteja dentro de uma organização política sair da sua localidade e instalar-se lá no sentido de poder ser eleita. Na entrevista que Lino Bernardo Tito concedeu à TVzinho, sublinhava que o senhor não tinha ou não tem uma agenda política, porque o alvo da sua agenda era o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e o senhor, com a saída do antigo presidente da cena política, ficou sem agenda. Corresponde? Concorda? Não, eu vou lhe dizer o seguinte: as pessoas confundem. É verdade que quando eu resolvi deixar de ser militar, foi uma decisão grave que eu tive de tomar. E esta que eu acabo de tomar agora também é uma decisão grave. Mas eu estou habituado aos desafios. Eu não estava, de facto, nada satisfeito com o modo como, finalmente, nos últimos tempos, o presidente José Eduardo dos Santos esteve a governar o país. Sobretudo quando ele cria aquela figura do cabeça de lista. E eis a razão, quando surgiu o cabeça de lista, que eu comecei a procurar na nossa sociedade indivíduos que pudessem pleitar José Eduardo dos Santos nas eleições de 2012. Isso é um facto. O senhor é o criador da criatura.
sou o criador da criatura. Qual criatura? Abel Chivuco-Vuco. Não, procurei-o, não é? Bati à porta dele, como bati à porta de outras pessoas, no sentido de descobrir quem poderia fazer frente a José Eduardo dos Santos. Mas por que apostou em Abel? Porque Abel... Por ter nome bíblico? Não. Ele tinha mais ou menos o caminho andado. Eu pude acompanhar quando ele pretendeu atingir a presidência da UNITA, concorreu com Isaías Samacuva. Portanto, ele tinha ambições presidencialistas e tinha meio caminho andado, porque ele, quando saiu da UNITA, veio com um leque grande de quadros e vinha com a perspectiva de facto, ou criar um partido, ou integrar-se dentro de uma cultura, enfim, tinha um projeto. Ele era presidenciável, tinha todo o potencial para poder ser eleito, e nós batemos a porta dele como batemos a porta de outros. Na altura, eu acho que deve ter contactado aí por volta de outubro, novembro. Na altura ele disse-me que, bom, iria pensar, estava de partida para os Estados Unidos da América, ia de férias, mas que em janeiro, quando regressasse, poderíamos voltar a falar sobre isso. Ele voltou, não se pronunciou durante algum tempo, eu voltei à casa dele, procurar saber como é que a situação ficaria. E é quando ele me diz que, bom, outras pessoas bateram a porta dele com o mesmo objetivo e que sim, se calhar estava interessado em avançar para concorrer às eleições. Bom, e é a partir daí que tudo se começa a desenhar. Mas eu, nessa altura, ainda estava nas Forças Armadas. Essa minha conversa com ele era uma conversa secreta, não é? Eu depois até acabei por ficar um bocadito aborrecido, porque a dado passo comecei a verificar que outras pessoas estavam a dominar o segredo que devia ser, em princípio, só nosso. Bom, e é aí que ele me convida. Diz, bom, mas, oh mano, e tal, eu vou concorrer a presidente, por que é que não vamos os dois? Abel Chivuco-Vuco, André Gaspar Mendes de Carvalho. Mas eu, na altura, não tinha cabeça para ir, nem estava interessado em fazer política. E eu disse-lhe que não estava muito interessado nesta matéria. Ele foi à casa do meu pai, falou com o meu pai sobre isto, até que foram aparecendo outras pessoas que me contactaram e disseram, epá, está bem, foste ter com Abel, mas ele sozinho não vai conseguir. Se vocês de facto fossem os dois, teriam mais possibilidades de ter um resultado positivo. Bom, e ficou-me de facto, quer dizer, esta responsabilidade, este peso de consciência. Bom, então tu vais, bates a porta do outro no sentido de que ele avance e ele pede-te apoio no sentido de avançarem os dois e estás a recusar. Bom, acabei por acatar os conselhos que me foram dados e disse-lhe que sim. Teria que passar primeiro a reforma, porque eu era militar, e essa questão de passar a reforma foi uma situação muito complicada, embora a lei dissesse que o presidente e comandante em chefe das Forças Armadas era obrigado a dar-me, portanto, a passagem à reforma, uma vez que era para concorrer para um cargo, fosse para deputado, fosse para presidente da República ou vice-presidente da República, mas ele não me deu essa autorização de passagem à reserva. Só quando encerrou o prazo para a inscrição das candidaturas, portanto, um dia depois, é que José Eduardo dos Santos assinou o papel. E o papel está aí. Mas em tempo útil. Não. Nós tivemos que fazer a inscrição com a carta do pedido. Portanto, com a carta do pedido, nós juntamos isso ao processo e é essa carta do pedido que foi ao Tribunal Constitucional. E foi validado. Foi validado porque esta decisão não estava nos poderes discricionários do Presidente. Do Presidente da República. Aquilo era de lei, ele estava obrigado a dar essa autorização. Bom, mas pronto, quer dizer, jogou até o último momento e só assinou no dia, um dia depois do prazo ter expirado. É evidente que o senhor tem idade para ter razão, tem maturidade suficiente e experiência de vida e não só. O senhor não está ao serviço de nenhuma outra instituição, digamos, contrária aos princípios da Casa. Uma outra instituição? Sim. Que instituição? Pergunto-lhe, o senhor está, digamos, de cabeça erguida em relação às posições que está a tomar, substituindo Abel Chivuco-Vuco, com quem, digamos, criou esta coligação de partidos? Deixe-me lhe dizer o seguinte.
quando nós atingimos os resultados que tivemos nas últimas eleições, foi um bom resultado, duplicamos, portanto... Eu faço essa pergunta porque o senhor sempre disse que a casa era um projeto de sociedade para a nação angolana. Um minuto. Nós crescemos em 100% o número de deputados. É um bom resultado. Mas esteve muito aquém das expectativas de muitas pessoas dentro da casa. É verdade que houve fraude. Eu não acredito que as eleições tenham sido... Usar uma lógica futebolística, né? Pensando que muitos craques fariam uma boa equipa. Não. Mas responda-me essa questão. Portanto, eu estava a dizer que, apesar de tudo, não creio que as eleições tenham sido limpas. Mas, de qualquer dos modos, ter duplicado o número de deputados foi um bom resultado. Mas teve aquém, muito aquém das expectativas de várias pessoas. De dentro da casa? Dentro da casa. Que ficaram muito desanimadas. Depois, muitos dos independentes não conseguiram, portanto, o lugar de deputados. Quer dizer, criou-se uma situação de mal-estar. Bom, e este mal-estar acabou por agravar a situação de crise que já se arrastava desde daquela situação da transformação. Começaram a haver acusações mútuas de quem era responsável, não era responsável, uns trabalham, outros não trabalham, etc, etc. Isso foi se agravando. A dado passo, quando sai esse acórdão do Tribunal Constitucional, que praticamente, quer dizer, diz que os partidos é quem mandam na coligação, bom, os independentes ficam também um pouco desmoralizados. E há uma reunião que se organiza e é dirigida pelo então presidente Abel Chivukuvuku, só de independentes, eu era independente, também participei nessa reunião, em que a grande maioria dos independentes advogava a implosão da casa. Portanto, vamos arrebentar com isso. Vamos pagar as dívidas que nós temos, depois de pagarmos as dívidas todas, quer dizer, abandonamos isso e eles, partidos que aguentem essa situação, a ver se de facto conseguem sobreviver. Um a um, o discurso foi esse. Bom, e eu disse que não. Pelo sacrifício que já havíamos passado, pela esperança que demos ao povo como terceira força política, eu não iria deixar que houvesse a implosão da casa. Ele, ex-presidente Abel Chivukuvuku... Mas é verdade que Abel Chivukuvuku estava a pressionar os partidos para se fundirem num só? Mas isso é um facto. Isso é um facto. Mas agora, deixe-me só dizer... E qual foi a sua posição? Bom, a minha posição sempre foi que tivéssemos mais paciência. Um pouco de mais paciência. E incluso... Chegou a dizer isso ao ex-presidente Abel Chivukuvuku? Sim. Incluso, quando estávamos nas vésperas das eleições, porque havia aquela ideia que antes das eleições de 2017, quer dizer, esta transformação tinha que acontecer. Abel Chivukuvuku, numa atividade que nós tivemos no bairro Popular, no Cine São João, acabou mesmo por dizer, bom, se não houver a transformação, não contem comigo, eu abandono a coligação. E é a partir daí que os partidos políticos se aproximam de mim e começam a sondar se ele saísse, se eu estaria na disposição de o poder substituir. Isso já há 1 ano e meio, por aí. Bom, e eu na altura disse, olha, se ele sair, vocês estão no direito de encontrar um outro presidente. Agora, se esse presidente serei eu ou não, bom, isto teria que ser perante uma situação concreta, eu não vou dar uma resposta hipotética, não é? Portanto, é para dizer que isso são factos, e são factos públicos, que foram constatados por todo o mundo, não é? Portanto, não se está a inventar nada, não se está a inventar nada, colégio presidencial. Como não é que se está a inventar nada, perdoe? Como é que foi a posição do vice-presidente do colégio? Alexandre, relativamente a quê? Em relação a tudo isto. O vice-presidente do colégio? Sim. O colégio agora não tem vice-presidente. Não tem vice-presidente? Não, tem coordenadores por áreas. Deixou de ter quando? Bom, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional respondeu o recurso que foi interposto por Abel Chivukuvuku e os independentes. Naturalmente que os partidos assumiram a direção. Acabaram com o Conselho Presidencial e criaram um colégio presidencial. Colégio presidencial esse que é composto pelos 6 presidentes dos partidos e depois mais 3 independentes, que é o Abel, é independente,
Sou eu, como presidente do grupo parlamentar, também sou independente, e a doutora Cezinanda. Mas eu lembro-me que os líderes dos partidos, alguns diziam que tanto o senhor como Abel Chivuco Vuco faziam reuniões, digamos, à margem da coligação. Fazíamos Isto é verdade? reuniões à margem, eu e o Abel. Bom, conversávamos. E é natural que conversássemos, não é? Como ele conversava também com os líderes dos partidos. Isso dependia da temática, dependia dos assuntos que estivessem em causa. Como eu próprio também fazia reuniões com independentes, fazia reuniões com líderes dos partidos. Portanto, dentro de uma força política, essas dinâmicas são necessárias, de concertação, para aqui, para ali, ouvir. É natural. Naturalmente que eu reuni-me muitíssimas vezes com o líder da coligação. Em sua casa, no seu escritório, enfim, consultávamos mutuamente. Praticamente não haviam assuntos que deixássemos de tratar. Portanto, tivemos muita proximidade. E por isso mesmo lamento que as coisas... uma amizade, não é? Sim, e por isso mesmo lamento que as coisas tenham chegado até aqui. Mas a verdade é que, consoante os dias foram passando, a situação foi se tornando insustentável. Sobretudo quando alguns deputados acabam por transferir a crise que estava a nível da cúpula para o grupo parlamentar, chegando ao ponto de metade do grupo parlamentar votar numa direção e eles votarem noutra. Não participarem da preparação das reuniões do grupo, não é? Ficavam à espera, ligavam para o diretor do grupo, bom, então eles vão votar como? Vão votar assim. Bom, postos lá, votavam em sentido contrário do grupo. Ora, isso é gravíssimo, não é? E aqui o que eu tenho a dizer também é que o presidente da casa poderia... O ex-presidente poderia ter evitado isso se tivesse se engajado um pouco mais. Vamos aprofundar essa questão depois do intervalo. Certo. Sr. André Mendes Carvalho, estamos aqui a conversa com o novo líder da Casa. A Casa CE está em crise. Abel Chivuco Vuco não é mais o presidente desta coligação de 6 partidos políticos que concorreu às eleições gerais de 2017. O Bloco Democrático de Justino Pinto de Andrade, no entanto, não subscreveu o documento que afasta Abel Chivuco Vuco da liderança desta terceira força política no nosso país. Um curto intervalo, não sei daí, acredito eu que esta conversa está a corresponder à sua expectativa. Obrigado pela audiência. Já voltamos. Um curto intervalo. Mais uma vez, muito boa noite e obrigado pela sua audiência. A segunda parte do Especial Informação com André Mendes Carvalho, Miau, o novo líder da Casa CE. Onde é que se sente melhor, Sr. Presidente? No Parlamento, onde agora há uma dissidência, né, porque há 8 deputados que não vão alinhar consigo, ou agora nesta nova empreitada que é a liderança da Casa CE? Como é que vai fazer essa articulação? Naturalmente que vou ter que entregar a presidência do grupo parlamentar a um outro colega. Não vou ficar a presidir o grupo parlamentar e a Casa simultaneamente, não. Portanto, vou ter que me dedicar agora. Vou continuar no Parlamento como deputado, mas a minha atividade vai se concentrar fundamentalmente no que é a direção da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola. Agora, um outro deputado vai assumir a presidência do grupo parlamentar. O senhor vai ter naturalmente uma reunião com a administração parlamentar, porque na sala do plenário como é que vai ser o posicionamento, portanto, dentro daquela estrutura, dentro daquele hemiciclo? Portanto, os deputados que não alinham consigo e que fizeram esta declaração, onde é que se vão posicionar? O senhor aceita que eles fiquem consigo, ao seu lado, ou vai pedir à administração parlamentar que os coloque, digamos, noutro lugar do hemiciclo? Bom, eles têm, nos termos do regimento da Assembleia, direito a estar dentro, portanto, da... Têm que estar, foram eleitos pelo povo, têm naturalmente que estar. Exatamente. Mas o senhor, digamos, não se incomoda se eles ficarem ao seu lado na bancada, como sempre estiveram? Não tenho razão absolutamente alguma para rejeitar isso, mas isso vai depender da administração da Assembleia, que vai ter que dizer onde é que eles se sentam, não é? E, naturalmente, teremos de ser ouvidos, eles próprios também terão de ser ouvidos. E como é que devemos adjetivá-los? São mesmo dissidentes? É uma dissidência. São dissidentes do grupo parlamentar. É uma dissidência. Agora, como é que se vão designar? Bom, nos termos do regimento, eles não constituem grupo. Exatamente. Não é?
Tem direitos, sim. Bom, eu até poderia também olhar aí para o regimento e dizer quais são de facto os direitos que estão aí reconhecidos. São limitados. Mas não se constituem em grupo. Portanto, o grupo parlamentar da Casa CE será um. Agora, eles, deputados dissidentes, têm direitos reconhecidos aí e vamos ver o que é que a Assembleia, portanto, decide à volta desta matéria. Voltando à questão que Porque há questões aí, algumas zonas cinzentas têm de ser aclaradas, não é? Zonas cinzentas da coligação. Não, no regimento. No regimento? No regimento. Como por exemplo? Portanto, ele a dado passo diz de acordo com os ajustamentos. Deixe-me só ver. Agora, esses ajustamentos não estão definidos, não é? E naturalmente que isso depois pode justificar portanto, aqui diz que o disposto no número 1 do presente artigo aplica-se com as devidas adaptações, não são ajustamentos, com as devidas adaptações essas que não estão esclarecidas aqui no regimento, aos deputados que deixem de integrar algum grupo parlamentar, que não sejam representantes únicos de partido político ou de coligação de partidos políticos, ou cujo partido político ou coligação de partidos políticos tenha sido extinto nos termos da Constituição e da lei. Portanto, com as devidas adaptações. Bom, como é que são essas adaptações? Vão ter que ser esclarecidas, não é? Por isso é que eu digo que há aqui algumas zonas cinzentas. Mas tem que ser rápido, a Comissão de Mandatos deve se pronunciar já sobre isso. Bom, eles apresentaram, não sei se já deram a entrada oficial dessa sua pretensão junto do Presidente da Assembleia. Se já o fizeram, nós vamos ser notificados, todos os grupos parlamentares, no sentido de se buscar a solução do problema. O senhor, quando, digamos, aceitou ser presidente da Casa, teve uma prévia com Abel Chivucovuco? Conversaram? Não foi necessário? Não, porque tudo o que eu pudesse conversar com ele foi feito ao longo de todo este tempo. Aquilo que são os meus conselhos. Eu lembro-me que uma vez falei com o irmão e pronto, dele, porque eles quiseram saber de mim, quer dizer, qual era o meu ponto de vista à volta de uma gama de situações. Maiormente situações relacionadas com o recurso ao tribunal que havia sido feita. E eu esclareci-lhes que, se tivessem em conta que numa coligação de partidos, o que prevalece é de facto a vontade dos partidos políticos. O que também não era muito aceite por parte do líder então, que dizia que não, que tinha feito as consultas, etc, etc. Não interessa entrar agora em detalhes que consultas é que ele tinha feito, e que lhe tinham dado razão, que aquilo que o Congresso tinha decidido, os estatutos, portanto eram os documentos que prevaleciam. Bom, mas acabou por não ser esta, portanto, a decisão do Tribunal Constitucional, que acaba por dizer que não, que os estatutos e todas aquelas decisões tomadas com os independentes só têm de facto valência desde que os próprios partidos, que são os membros, não é, os entes jurídicos da coligação, caucionassem. Se os partidos não caucionarem, é secundário. Abel Chivucovuco usou expressões bíblicas para sublinhar que em 2022 vai ser cabeça de lista. Eu pergunto-lhe se, na sua opinião, Abel Chivucovuco tem condições para sobreviver politicamente. Bom, nós não podemos dizer que não tenha condições para sobreviver. Mas como é que olha para a sua estrutura política, mental e política? Bom, eu pelo menos ouvi-o ontem e pude senti-lo entusiasmado. Se puder criar uma outra... Viu ontem em que circunstância? Perdão? Viu ontem em que circunstância? Ouviu. Ouviu. Exato. Ouviu. Se ele puder criar uma outra força política, será mais uma no panorama político angolano. Portanto, eu desejo-lhe o melhor possível. Se sentir com força,
é positivo para o E a país. coligação, Sr. Deputado, tem ou não um projeto de nação para o país? E- Há um projeto de sociedade, a coligação tem este projeto, Bom, quer a coligação- está a lutar para ser poder alguma vez? A coligação tem o seu programa. A coligação, Porque com a casa, Abel Chivuco ambicionava ser Presidente da República, titular do Poder Executivo, portanto, Presidente da República. bom, O que é que o senhor pretende? eu pretendo que de facto a casa seja poder. Que a casa seja poder. Porque sendo Presidente de um partido de uma coligação de partidos, ambiciona naturalmente chegar a poder. Quer ser poder ou não? A coligação, a casa tem ou não vocação de poder? A casa ser poder, não é? Portanto, uma força política é criada no intuito de participar no debate político, mas também, no nosso caso, de sermos poder. Portanto, o nosso programa não é um programa distinto daquele que já existia, porque o programa que foi criado foi um programa criado por todos. Portanto, eu não apareço aqui com um programa pessoal, não é? Que foi submetido, portanto, à eleição, foi sufragado e eu vou aplicar o meu programa. Não. Eu vou aplicar o programa que os membros da Casa CE aprovaram. E esse programa está aí. E é um programa para ser continuado. Podemos sim atualizá-lo aqui, acolá, etc, etc. Podemos, em certa medida, mudar de estratégia, porque, pronto, tenho a minha visão sobre como melhor poder atingir os objetivos, mas o programa é o programa do consenso da O senhor coligação. acha que vai conseguir recuperar os secretários provinciais que foram sendo exonerados e outros que abandonaram É tudo a uma direção questão de da tempo. casa? É tudo uma questão de O tempo. senhor tem um discurso para essas pessoas que abandonaram a casa? O meu discurso é que não se precipitem, tenham calma, que entendam o que é que se passou, porque no passado recente, os secretários executivos provinciais eram só independentes. Portanto, uma das razões que leva a essa crise é que os partidos políticos, que são os membros da coligação, praticamente não indicavam, não tinham participação na indicação dos secretários executivos provinciais. Então sentiam-se lesados. Não sei se me faço entender. E uma das reclamações que eles colocavam é que tem que haver cotas. Portanto, cotas para os partidos, na indicação dos secretários executivos provinciais, e cotas para os independentes também. E eu, na altura, dizia ao meu companheiro, Abel Palanga Chivuco, que podíamos aceitar essa sugestão, portanto, dos partidos, que não era por aí que a casa caía. Bom, e ele dizia que não, quer dizer, que enquanto ele fosse presidente, isto não iria acontecer, porque, na opinião dele, isto seria o fim da casa. Uma outra questão também que os partidos colocavam é que queriam 30% das verbas que o Estado disponibilizava, esses 30% para serem divididos por eles, 6 partidos. Por isso é que eu lhe perguntei no começo se não havia uma motivação económica ou financeira. O que também é lógico. 70% ficariam para o funcionamento da casa no seu todo e os 30% no sentido da própria conservação dos partidos. Porque os partidos têm outros quadros, têm outras necessidades, então ficariam com esses 30%, que depois foram negociados e eles acabaram por aceitar 20%. Mas, Sr. Presidente, ajude-me a compreender uma coisa que eu nunca percebi em relação, digamos, ao património. O património é dos partidos políticos, estão na casa, ou o património é da casa? O património é da casa. Mas, na hora de nós gerirmos esse património, temos de ver onde estão as necessidades. Temos de atender com justiça as Este é outro necessidades. problema que há dentro da casa. Bom, que não era problema. Portanto, ficar com os 70% para gerir a casa no geral, não é assim? E alocar os 30% para serem divididos pelos 6 partidos. O que me dizem é que o património dos partidos, tanto as casas, os edifícios, enfim, foram sendo pintados com as cores da casa. Não. Não. Ajude-me a Portanto, compreender isso, o património dos partidos foi arranjado pelos próprios partidos. E pronto, e eles têm as suas sedes, etc, etc, e aquilo é deles. Agora, a casa foi criando um outro património a nível dos municípios, nos locais onde funcionam os secretariados executivos municipais, a nível das províncias. Bom, do modo geral até não compramos, pagávamos renda, não é? Esse património
mobílias e outros materiais, é da casa. Mas agora, o dinheiro que vinha do Estado é lícito que eles, sendo os membros da coligação, que pudessem reclamar esses 30%. Não é por aí. Mas o que se dizia é, não, eles não trabalham. Não sei se está a ver de onde é que vem a crise. Não é? Vinha-se com essa ideia de que eles não trabalham, não fazem nada, quem trabalha são os independentes. Bom, esta tentativa de menorizar os partidos acabou por criar a crise. O problema aqui só foi uma questão de gestão de pequenos problemas, que se houvesse um bocadito mais de paciência, não chegaríamos onde estamos hoje. A coligação tem um conjunto de intelectuais que a sociedade reconhece e respeita. Muitos deles estão ligados à academia, Dr. Nascimento, Dr. Bonavena, Justino Pinto Andrade. O senhor, digamos, tem falado com essas entidades, com essas figuras? Falo. Digamos que, no fundo, constituem a elite dessa coligação? Falei com o Dr. Justino ainda ontem de manhã, pelo telefone. Portanto, o Bloco Democrático ainda não se pronunciou publicamente. De resto, segundo uma fonte da Rádio Nacional, dizia que o Dr. Justino ia reunir primeiro a sua comissão política, portanto, do Bloco, para depois se pronunciar publicamente. Bom, mas eu reuni com o secretário-geral do Bloco Democrático e o vice-presidente do Bloco Democrático, na altura em que o Dr. Justino tinha acabado de chegar do exterior, e pronto, pelo menos deram-nos a garantia de que o seu compromisso é com a Casa CE até 2022. Agora, esta questão pontual, se subscreveram ou não subscreveram o documento de destituição do Dr. Abel Palanga Chivuco Vuco, é uma questão pontual. Portanto, nós podemos concordar em muitas coisas e discordar em outras. Mas esta garantia de que o seu compromisso é com a Casa até 2022, isso foi-me dito pelo vice-presidente do Bloco Democrático. Eu falei com o presidente do Bloco Democrático ontem de manhã, explicando-lhe que, pronto, há reuniões, convocamos uma reunião para amanhã, e perguntei aos companheiros se tinham, de facto, convocado o Bloco, e disseram que sim. Vamos fazer aqui mais e acredito que o Bloco Democrático estará, portanto, presente na reunião da manhã e vai trazer as suas ideias. Nós não temos que concordar em tudo, não é? E eles são uma mais-valia. Da mesma maneira que os independentes são também uma mais-valia. E nós contamos com os independentes. Nós não expulsamos ninguém. Estamos abertos a trabalhar com todos. Porque a casa vai continuar. Portanto, não haja ilusão. Os independentes, como o senhor, se constituem uma mais-valia para a casa. Como eu, e mesmo aqueles que, pronto, estão um pouco confusos nesta fase, que não sabemos bem se estão dentro, se estão fora, porque... pronto, a situação não está muito clara para eles também. Estamos abertos a eles, a todos os independentes, a todos aqueles que querem dar continuidade, portanto, a esse projeto. Mesmo o Abel, nós não dissemos que ele está fora da casa, apenas dissemos, não é bem assim, os partidos disseram que havia admissão de cargo, porque ele foi convidado a gerir ele próprio a sua admissão, não é? Mandou-se-lhe uma carta, ao que sei, no sentido de que ele, pronto, apresentasse a sua admissão ele próprio. Bom, não o tendo feito, os partidos tiveram que avançar, portanto, com a medida que implementaram. Doutor, vamos fazer aqui mais um curto intervalo. Doutor, que eu não sou doutor. É Almirante, Alciano Almirante, está na reserva. Estou na reserva, na reforma. Na reforma já praticamente. Sim. Mas o fardamento continua lá, digamos, num lugar de honra, não é? Continuo ligado à minha antiga instituição. A Marinha de Guerra. Não. Bom, as Forças Armadas em sentido geral. A Marinha de Guerra em particular e o Ministério da Defesa, onde servi durante muito tempo em várias funções. Saiu zangado da tropa? Saiu zangado da tropa? A tropa não me fez mal nenhum. E eu saí por iniciativa própria. Por isso eu gostaria de voltar um pouco. Vamos voltar, porque eu também não fiquei muito convencido da argumentação que me deu em relação a se tem ou não a agenda, uma vez que José Eduardo dos Santos já não é mais o presidente da Angola. Exatamente, portanto, eu gostaria de clarificar esta situação. Exatamente. É mais daqui bocadinho, no intervalo. Está bem. Vamos refrescar aqui a nossa memória. Sim, senhor. Vamos voltar mais daqui bocadinho, não saia daí, para a parte final desta conversa com o novo presidente da Casa CE.
Mais uma vez, boa noite. Vamos gerir os últimos 5 minutos desta conversa e a pedir ao Sr. Presidente da Casa que não estou a pedir que seja mais telegráfico, mas que seja mais objetivo para podermos responder ou colocar mais 2, 3 perguntas para fecharmos o nosso programa. Uma delas tinha a ver com... Xavier, eu gostaria de voltar àquela questão... Em relação à sua agenda, se tem ou não agenda com a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa. Isso. Então deixe-me dizer o seguinte. É um facto que eu não gostei daquela questão do cabeça de lista. E é uma das razões pelas quais eu acabei por abandonar as próprias Forças Armadas e acabei por entrar e abraçar o projeto Casa CE. Agora, estando este problema resolvido, os problemas da corrupção e a maneira também como a governação era feita naquela ocasião, não há qualquer razão para eu estar em contra de José Eduardo Santos. O meu problema era com a má governação, era com os problemas, portanto, que ele criava. Estando ultrapassado isso, naturalmente que nós agora temos que enfrentar uma nova realidade. O senhor tem um discurso pós-José Eduardo dos Santos? Temos sim. Agora, deixe-me também dizer, o dizerem que na era João Lourenço nós estamos um pouco mais... Soltos? Mais soltos não, mais lentos. Mais lentos? O problema põe-se nos seguintes termos. Menos aguerridos? João Lourenço está a implementar aquilo que nós sempre advogamos, não é? Esse o combate à corrupção, isto, aquilo, embora possamos ter diferenças na maneira como ele está a implementar. Em muitos aspectos nós não estamos de acordo com o modo como ele, portanto, está a implementar. Mas Dê-me exemplos. Mas estamos a favor de que, de facto, haja o combate contra a corrupção. Então, se nós ontem estávamos contra esta questão da corrupção e advogávamos que houvesse o combate contra a corrupção, quando o novo Presidente da República está a fazer o combate contra a corrupção, nós não podemos estar contra ele e contra outras medidas que ele vai tomando. Temos que estar a favor, porque é isso que nós advogávamos ontem. Então, está a implementar, nós temos que ajudar. Embora possamos ter diferenças no modo como ele está a implementar algumas das situações. Por exemplo, o problema do repatriamento de capitais, não é? O repatriamento de capitais tem de ser feito. Nós queremos que, de facto, o dinheiro venha. Podemos ter diferenças na maneira como ele está a conduzir esse processo. Mas eu não posso estar contra, não é verdade? Uma medida com a qual sempre reclamamos que deveria, portanto, ser implementada. Isso não significa não ter agenda. Significa ter sentido de Estado. Significa ter responsabilidade. Qual é a sua opinião sobre os deputados que estão notificados pela PGR? Não podemos ser oposição, só estar do contra. Não, temos que agir com responsabilidade. A outra pergunta era? Em relação aos deputados da Nação que estão no Parlamento consigo, mas que foram notificados pela PGR. Naturalmente que até passarem pelo julgamento são inocentes. Até serem condenados são inocentes. Portanto, eu lido com eles com normalidade, com alguém que está a ser investigado, mas se são culpados ou não são culpados, só o tribunal depois poderá dizer. Agora, que hajam medidas a serem tomadas nesse sentido, no sentido de se apurar a verdade, tem de haver. Mas também temos de cumprir com a lei. Não podemos, de maneira alguma, extravasar as nossas competências. Por exemplo, se um deputado vai sair do país, passa pela imigração, vai para o avião, segundo o que dizem, eu não vi. E só quando já está no avião é que o vão buscar dizer que não pode sair. Isso não está bem, não é? Mas acho que também aqueles que falharam já pediram desculpas. Então é necessário que daqui para frente haja, digamos, civismo na maneira de tratar estas matérias e tratar as pessoas. Mas agora aqui é necessário que o processo cumpra o seu caminho, tem de acontecer. Sr. Presidente, na sua família, digamos, estão pessoas com responsabilidades, digamos, no Exército, na vida civil, na sociedade civil, na governação. Então, o senhor tem um irmão que é governador da província do Goza Norte, já esteve, portanto, como responsável do governo provincial de Luanda. É uma família, exatamente, uma família, digamos, onde
há muita gente a contribuir para o desenvolvimento social, para um novo pensamento no país. Como é que vocês se relacionam? Portanto, neste quadro atual, como é que olham para a vida republicana? Há discussões sobre a governação do país. O senhor está hoje num partido que faz oposição ao MPLA, onde está praticamente toda a sua família. O seu distinto pai também foi um militante muito ativo, foi muito crítico em momentos cruciais da governação do próprio presidente José Eduardo dos Santos. Como é que o senhor olha, digamos, para este ambiente que há no seio da sua família? Somos família e agimos como família nos assuntos que são particulares, que não são políticos. No que toca à política ou no que toca a questões profissionais, bom, naturalmente que cada um desenvolve as suas. Eu tenho um irmão que foi governador em Luanda, é governador no Kwanza Norte, é membro da direção de um outro partido político. Eu não vou interferir, não é? Nem quero saber das questões concretas da política dele. Mas como família nós lidamos. Agora, a discussão dos problemas... O senhor arquivou o seu cartão de militante do MPLA? Está na gaveta? Bom, eu já há muito tempo que não era militante do MPLA, porque a partir de uma determinada altura, quando surgiu o multipartidarismo... Há quem tenha dois clubes, o senhor não tem dois partidos. Não. Quando surgiu o multipartidarismo, nós que éramos das forças de defesa e segurança, ficamos proibidos de ter participação partidária. Não é? Não é como no tempo do Partido Único, que eu fui comissário político e como chefe de uma direção política. E como chefe de uma direção política era o chefe partidário da instituição. Mas a partir do momento em que houve a transformação para o sistema multipartidário, nós deixamos de poder participar em atividades partidárias. Portanto, não é que eu tenha congelado o meu cartão, mas é que a própria lei dispõe assim. Mas eu estava a dizer, portanto, temos uma relação normal, somos família, não entramos nos problemas específicos de cada um, porque isto, bom, não faria sentido. Se eu sou de um partido, ele é do outro, mas não deixamos de trocar conselhos, não é? Olha, vê se te portas assim, vê se não faz isso, vê se... Quer dizer, conselhos no sentido de ajudar para que o membro da família possa ter um bom desempenho. Apesar do meu irmão ser do MPLA, mas eu primo para que ele tenha um bom desempenho. Fico triste se ele fracassa na sua missão, fico satisfeito com ele. Mas esses irmãos têm relevância, têm preeminência e nunca ligaram a dizer, estás-me a prejudicar, veja lá, assim não vou subir, estás-me a criar dificuldades. Isto já acabou, não é? Não. Nunca me foi feito este pedido, porque cada um de nós tem a sua responsabilidade, não é assim? E, naturalmente, os nossos interesses em determinados campos colidem. Por isso mesmo estou a dizer que tem que haver uma boa separação das águas. Há coisas que nós não falamos. Porque não Como é que o senhor viu a governação de Adriano Mendes Carvalho em Luanda? Bom, eu vou lhe dizer que ele é uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito exigente. Pronto, alguns dizem que ele é um pouco arrogante, mas isto pronto, há quem tem essa apreciação. Mas não é o caso. É uma pessoa amiga de muitas pessoas e de ambos, de diferentes quadrantes. Há elementos da oposição que se dão perfeitamente com ele. Se for a sondar, há de ver que é uma pessoa bem aceite. E é uma pessoa empreendedora, não é uma pessoa parada. Pronto, esteve pouco tempo em Luanda, não pode mostrar aquilo de que é capaz, mas a sua própria indicação para o cargo mostra que ele tem potencial para poder realizar positivamente essa governação. Leu todos os livros de Wanyanga Chito? Li. Todos? Todos. Todos? Todos, até porque o meu pai, em algumas situações, já antes de produzir o livro, consultava-me. Eu via os rascunhos de alguns livros, não é? E li todos. E que memórias é que guarda dele? Memórias muito boas, não é? Memórias... Se ele estivesse vivo, o que é que eu diria? Conhecendo bem, porque eu sei que conheceu bem o seu pai e o pensamento em relação aos filhos que entraram na política. Bom, olha, o meu pai sempre disse, eu não gostaria nunca de saber que um filho meu é lacaio, não é? Por isso mesmo nós tomamos as decisões que se impõem. Essa decisão que eu tomei de aceitar o cargo de presidente da Casa CE não é uma decisão
fácil, é uma decisão difícil. Em 2012, quando tomou assento na Assembleia, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando Piedade Dias dos Santos, convidou o seu distinto pai para assistir à sessão. Lembra-se do que aconteceu nesse dia? Lembro-me, porque ele depois esteve à minha espera. Eu estive com ele, acompanhei-o ao carro, porque ele andava um bocado preocupado com essa situação de eu ter mudado, vamos assim, de força política. Sei que ele não gostou. Não é que não tivesse gostado, mas ele estava preocupado, porque foi uma mudança que agitou um pouco a sociedade, não é? E ele temia quais seriam as consequências que poderiam recair sobre mim. Ele tinha essa preocupação. E por isso mesmo fazia questão de vez em quando dar a cara e estar ao meu lado, mais ou menos tentando passar a mensagem de que eu estou com o meu filho, não é? Mas faz-lhe falta o pai para conselhos na vertente política? Naturalmente que sim, era alguém com quem nós trocávamos impressões e, tendo a experiência que ele tinha, o seu conselho era sempre um conselho útil, um conselho necessário. Sr. Presidente, eu desejo-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, é uma oportunidade de nos esclarecermos, mas naturalmente nós vamos continuar a falar, porque eu noto que há algumas situações que ainda não estão suficientemente esclarecidas. Por exemplo, isso que se tem aqui como uma grande crise na Casa CE, derivou apenas de facto não sabermos, não termos tido a habilidade de gerir. Era onde eu espero que o senhor consiga aquilo que disse aqui que Abel Chivuco Vuco não conseguiu: habilidade política, paciência, tolerância e respeito. São essas divisas que o senhor vai aplicar agora para gerir bem a casa? Sim, vamos ter que de facto ter em conta um pouco mais de atenção aos líderes dos partidos, aos próprios partidos, no sentido de não se crie o clima que se criou, de alguns estar a dizer que, bom, são candongueiros, não trabalham, etc, etc. Porque é apenas isso que criou a crise, não é mais nada. Não há cá nenhuma situação política complexa que tenha surgido no seio da... Não, é apenas essa gerência que não foi feita com habilidade apropriada e pronto, olha, acabou por dar no que deu. Muito obrigado, o senhor tem dado para ter razão. Vamos agradecer mais uma vez pela sua gentileza. Conversamos assim com o novo líder da Casa CE, Adriano Mendes de Carvalho. Adriano não, o Adriano é o meu irmão, André. André Mendes de Carvalho, irmão de Adriano Mendes de Carvalho, atual governador da província do Kwanza Norte e mais novo no seio da família. É bom sublinhar. Questão de querer ser mais velho, mas é mais novo. É o mais novo. Então está tudo dito, os nossos agradecimentos. Você que esteve aí desse lado, conversamos com o novo líder da Casa CE, o homem que substituiu Abel Chivuco Vuco. Boa noite e obrigado pela sua audiência. Obrigado. Muito obrigado.